ó Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, segunda semana do tempo da Quaresma. Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudarmos de atitude, tempo de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, arrependermos das nossas falhas, dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus. A liturgia de hoje, o evangelho de hoje, nos faz ter a atenção, nos chama a atenção sobre o nosso relacionamento com os bens materiais. E a atenção e o cuidado com os mais necessitados. A campanha da fraternidade está aí. Dai-vos vós mesmos o de comer. Cuidemos um do outro. É isso que a campanha da fraternidade está nos pedindo. Nos entreguemos de corpo e alma à nossa missão de cristãos batizados, cristãos anunciadores da Boa Nova, a Boa Nova que é Cristo ressuscitado. Estamos nos preparando.
estamos no tempo da Quaresma, o tempo de nos prepararmos para a vitória, né? A vitória de Cristo sobre a morte. Nos prepararmos para a Páscoa do Senhor, passagem para uma vida nova. Mudarmos de atitude no nosso dia a dia. Reconhecermos o quanto somos pequenos diante de Deus. Hoje, irmãos e irmãs, uma pessoa, para ser rica aos olhos do mundo, ela se torna rica aos olhos do mundo quando a sua identidade se confunde com o que ela tem. Quando nós passamos a nomear as pessoas por aquilo, não por aquilo que elas são, e sim por aquilo que elas têm, o Evangelho está aí nos dizendo. O Evangelho diz que havia um rico. Ele não fala o nome dessa pessoa. Era um rico. Ele era o que ele possuía. É como se a riqueza tivesse tomado o lugar da identidade desta pessoa. As roupas finas, as festas, escondem seu coração, escondem quem ele é na verdade, na sua essência. Que perigo, irmãos e irmãs. O rico estava muito bem na sua vida cômoda, muito bem de vida, mas doente de alma. A indiferença, irmãos e irmãs, é a pior doença da nossa alma. A indiferença ao sofrimento do irmão, ao sofrimento um do outro, à necessidade de um do outro. O tormento que a palavra nos fala no Evangelho é justamente a perda do nosso ser, a perda da nossa identidade. Agora, o contrário do pobre do Evangelho, o pobre não tem nada, mas ele preserva o seu nome, ele chama-se Lázaro. Deus teve compaixão de Lázaro, Deus teve misericórdia de Lázaro. Um dia, irmãos e irmãs, nós também vamos nos apresentar diante de Deus, deixando tudo o que temos para trás, só com aquilo que nós somos. E agora, como irei me apresentar diante de Deus? Se eu vivi a minha vida e perdi aquilo que eu sou, não vai restar nada para apresentar a Deus. O tormento que o Evangelho fala é justamente a perda do nosso ser, a perda da nossa identidade. O pobre Lázaro agora experimenta a plenitude do seu ser. E a palavra de Deus diz: os anjos o levaram para junto de Abraão. O que significa? Os anjos levaram Lázaro para junto de Abraão. Quer dizer que Lázaro foi levado para junto de Deus. Lázaro foi levado para junto de Deus. A razão do seu ser, o seu tudo, o sustento da sua existência, a referência da sua identidade. O pobre Lázaro vai para Deus. E o rico, infelizmente, experimenta um fim completamente diferente. A palavra diz
ele foi enterrado. Quem nasceu para ser enterrado? Nós nascemos de Deus, irmãos e irmãs. Nós nascemos de Deus. Nele nos movemos, somos e devemos voltar para Deus, para Ele. Nós não somos destinados a ficar debaixo da cova, debaixo da terra. Nós somos destinados para Deus. Por isso, uma vida vivida sem Deus termina debaixo da terra. Mas uma vida com Deus nunca acabará. E sim viverá para sempre. Aprendamos, irmãos e irmãs, a fazer as nossas escolhas definitivas nesta terra, nessa passagem nossa que é transitória, a fim de um dia desfrutarmos das alegrias que nunca se esgota, que nunca tem fim. Então, no dia de hoje, peçamos a nosso Senhor para converter o nosso coração, que transforme o nosso coração para nos ajudarmos a fazer boas escolhas, para que um dia nós possamos contemplar a Deus face a face. Que desse tempo quaresmal nós possamos fazer uma conversão verdadeira. A palavra não está nos dizendo que não devemos possuir bens materiais, não. Não está nos dizendo isso. A palavra está nos convidando a nos colocarmos, a não colocarmos os bens materiais acima de tudo, a desprezar os nossos irmãos. A campanha da fraternidade está aí nos convidando. Sejamos fraternos, sejamos amigos um dos outros. Enxerguemos no nosso irmão a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós necessitamos um dos outros. Não somos melhores do que ninguém, melhores do que o outro, não. É o tempo de conversão. É o tempo de nos voltarmos para Deus, pedindo a sua misericórdia por cada um de nós, rezando uns pelos outros e pedindo ao Senhor que abençoe todos os nossos irmãos, que nos abençoe, que nos dê força para continuar a nossa missão, a missão de cristão, a missão evangelizadora, a missão de anunciadores. Deixemos os bens materiais, vivemos a nossa vida com os bens materiais, mas colocamos em primeiro lugar os nossos bens espirituais, a nossa força em Deus. É a Deus que nós devemos procurar, é a Deus que nós iremos voltar. Não sejamos como o rico, que está lá pedindo a Deus. Pede a Lázaro que molhe pelo menos a ponta da sua túnica, para molhar os meus lábios. E Abraão responde para ele: a distância é muito grande, nem podemos ir e nem você pode vir daí para cá. Porque não cumprimos o nosso papel. Não cumprimos o nosso papel de cristão. Não os apoiamos, sempre nas coisas erradas, sempre desprezando os nossos irmãos. Sejamos santos,
como o nosso Pai do céu é santo, Ele nos pede. Rezemos um pelo outro, um pela santidade do outro. Essa é a nossa missão. A nossa primeira missão, cuidar um dos outros. E assim, Deus estará cuidando também de cada um de nós. Amém, gente?